Eu vou te contar no vídeo de hoje como foi que eu transformei o dia 6 de março em feriado no estado de Pernambuco, né? Talvez você possa, inclusive, até já estar se perguntando, né? Quem é esse cara? Como é que esse cara pode achar que ele transformou o dia 6 de março em feriado em Pernambuco? Quem ele pensa que é? Talvez esse cara deve estar mentindo, né? Só pode estar brincando e tal. Fica até o final do vídeo que você vai entender a história completa, como foi que eu transformei o dia 6 de março, que é o dia do meu aniversário, hoje, que eu tô gravando, dia 6 de março de 2024, eu tô contando essa história pela primeira vez publicamente. Muita gente que me conhece já ouviu falar dessa história, mas pela primeira vez publicamente eu tô contando essa história, tô revelando como foi que eu consegui transformar o meu aniversário, dia 6 de março, em feriado no estado de Pernambuco, tá? Então eu vou te contar com todos os detalhes dessa história. Inclusive eu já falei pra você que hoje é meu aniversário, você pode fazer o favor, né, a gentileza de deixar aí nos comentários, até para gerar um certo engajamento, para o YouTube jogar esse vídeo para mais pessoas, né, sugerir esse vídeo para mais pessoas, para as pessoas ficarem sabendo também um pouco da história do estado de Pernambuco e a grandeza de Pernambuco, né, porque essa história está relacionada a isso, tá? Então você pode deixar aí nos comentários. Parabéns, que eu vou receber muito bem, vou responder todos os comentários aí que tiver, meus parabéns, tá? Eu vou agradecer de coração. Mas vamos lá, como foi que eu consegui, né? Bom, o ano era 2007, eu estava fazendo estágio num banco, né? E esse banco, ele tinha um estágio, acho que eram 6 horas de estágio, né? 2007 eu trabalhava numa agência bancária que era no Recife Antigo. E essa agência bancária, o meu turno era de meio-dia, né, até 6 horas da noite. Então esse era o estágio, tá? Meio-dia até 6 horas da noite. E aí, o que é que acontece? Lá no banco, o site, eles tinham um bloqueio lá, né? Na área de tecnologia, eles tinham um bloqueio que você não poderia acessar outros sites. Era muito raro você conseguir acessar um site que seja externo. Geralmente a gente só tinha pelo menos os estagiários. Eu não sei como é que eram as pessoas que eram contratadas, mas os estagiários geralmente eles só tinham um, o acesso à intranet, né? E um ou outro site específico, alguma coisa relacionada à notícia e tal, mas a grande maioria dos sites eram bloqueados lá, né? E aí eu estava me arrumando para ir para o estágio, mais um dia de estágio, um dia normal, não lembro qual era o dia da semana, mas era em 2007, né? Pela lógica, eu entrei nesse estágio justamente em 2007, então isso foi no segundo semestre. Eu lembro que eu entrei nesse estágio no dia 2 de agosto, né, de 2007. Eu saí de um outro estágio e entrei no dia 2 de agosto. Ia entrar no dia 1º, mas deu um erro na minha documentação e acabei iniciando no dia 2 de agosto de 2007. Então, eu sei que foi no segundo semestre, por ali. E aí, quando eu estava indo para esse estágio, eu vi uma reportagem que eu acho que foi na TV Cultura, não tenho certeza, mas eu gostava de me arrumar para ir para o banco, né? Para ir para o estágio. Eu gostava de me arrumar assistindo a TV Cultura. Tinha muita coisa interessante que passava lá e tal, então por isso eu acho que foi na TV Cultura que eu devo ter visto alguma matéria com uma, eu não sei também se era uma vereadora ou se era um deputado, ou se era uma deputada, mas era a Terezinha Nunes, né? Que ela falava o seguinte: olha, todo o estado do Brasil ele tem uma data magna, ele tem uma data que represente um marco importante da história do estado. E Pernambuco é o único que não tem, né? Então nós estamos propondo uma data magna, que seria um feriado, para comemorar aí a grandeza de Pernambuco e tal. E aí ela falou que existia um site específico, eu não vou conseguir lembrar o endereço agora do site, mas era um site específico. E nesse site você poderia votar, ou seja, a população, ela estava convidando a população a votar numa data, né, que se transformaria num novo feriado. E seria a data magna de Pernambuco, né? E aí, quando eu cheguei no banco, eu já fui pro banco assim, querendo votar, né, querendo participar dessa votação, mas eu não tinha certeza se ia entrar no site ou não, porque como eu falei, o banco lá restringia, né, vários sites e tal. Mas para minha sorte, deu certo. Eu coloquei o endereço lá e, para minha surpresa também, eu acho que existiam mais ou menos umas
4 ou 5, talvez no máximo 6 datas. Eles davam as opções lá, né? E você tinha que votar. E para minha surpresa, entre essas datas estava a data do meu aniversário, que é dia 6 de março. Aí lá tinha dizendo, né? 6 de março, para comemorar o 6 de março de 1817, né? Que daqui a pouco eu explico do que significa isso. Eu lembro que esse site, por exemplo, eu fiz a votação na minha data, que é dia 6 de março. E aí, quando eu voltei, coloquei lá, né, registrar o voto, aí o site atualizou e aí ele me deu o resultado da seguinte forma. Todas as datas, ele dava o resultado de quantas pessoas tinham votado e quantos por cento, né, de votação. Então, comecei a perceber que poucas pessoas estavam votando naquilo. Tipo assim, uma data tinha 87 pessoas, outra data tinha 143 pessoas. E aí eu percebi que essa data, dia 6 de março, ela estava mais ou menos em terceiro e em quarto lugar, não estava sendo a mais votada. Aí, bom, eu só me restava esperar, né? E aí eu tive a ideia de atualizar o site, apertei o F5 no teclado e atualizei. E para minha surpresa, quando eu atualizei o site, né, ele saiu do campo de resposta e me colocou de novo para o campo de votação. Eu não sei se era um erro do site, uma falha do sistema, né? Mas existia essa possibilidade. Você apertava F5 e voltava para a votação de novo. E aí eu lembrava qual era o número, quantas pessoas tinham votado no dia 6 de março. Eu não vou conseguir lembrar o número agora, mas sei lá, vamos colocar 115 pessoas tinham votado, né? E contando com o meu voto, que eu já tinha feito meu voto, né? Então, 115 pessoas, um exemplo. Aí eu decidi votar de novo. E botei registrar voto. E aí quando eu vi, alterou lá. Apareceu o resultado, 116 votos. Eu falei, opa, temos uma oportunidade aqui. Apertei F5 de novo, a página atualizou. E aí eu descobri essa brecha no sistema. Quando a página atualizou, eu fiz a votação de novo. E aí apareceu 117 pessoas, ou seja, ele estava computando, cada vez que eu atualizava a página, estava computando. E aí eu percebi que existia a possibilidade de colocar o dia 6 de março em primeiro lugar. E eu lembro que eu passei o dia todo fazendo isso. Obviamente, né, só para deixar registrado, eu fazia isso, como eu era estagiário, a gente muitas vezes ficava se revezando. Tinham outros estagiários lá e a gente ficava se revezando. Então eu abria uma outra aba e toda vez que eu tinha a oportunidade de estar no computador, eu ia lá e registrava um voto, tal. E quando o banco fechava por volta das 4 horas da tarde, a gente ficava mais tranquilo. Então esse foi o grande momento, né, em que eu conversei com outro estagiário e pedi, ó, eu estou resolvendo uma questão aqui, assume aí o comando, o que você puder. A gente fazia esses acordos, né, quando um estava mais cansado e tal, precisava resolver alguma coisa pessoal, assume aí o comando que eu vou ficar por aqui na retaguarda. Então a gente fazia isso. E aí eu fiz isso, pedi para o outro estagiário, que era um amigo meu chamado Hélio, né, e aí ele assumiu o comando lá no final do estágio, né, por volta das 4 horas da tarde, que era um horário mais tranquilo, porque o banco fechava e tal. E nesse momento eu comecei a votar muito, sabe? Então foi até mais ou menos às 6 horas da noite, assim, eu votando. Consegui colocar a data do dia 6 de março em primeiro lugar, né? E a votação encerrou. Se eu não me engano, eu não sei se eu passei 1 ou 2 dias votando nisso, eu não sei. Eu tenho a impressão que foi um dia só, né? Eu tenho a impressão que eu soube dessa informação com essa matéria lá na TV Cultura, eu acho que era no último dia, só tinha aquele dia para votar, alguma coisa assim, eu não sei se eu vi no último dia, eu não sei exatamente. Não sei se eu passei mais de um dia, mas na minha cabeça só ficou registrado que eu passei um dia fazendo isso. E eu sei que no mesmo dia que eu comecei fazendo isso, eu coloquei a data de dia 6 de março, porque a diferença era pouca, então eu coloquei ela em primeiro lugar. E aí a votação se encerrou e posteriormente, né, eu fiquei sabendo, mas eu já estava sabendo antes, né, porque como eu falei, toda vez que você registrava o voto, aí tinha lá o resultado. Então eu já estava sabendo que, assim, eu dei uma margem de erro muito grande. Eu falei, pô, só se todo mundo agora, de 6 horas da noite, começar a votar no segundo lugar, e precisava ser uma diferença, assim, de mais ou menos umas 60, 70 pessoas. Eu acho que representava, sei lá, no final das contas ali, mais ou menos uns 15 a 20%, né, de diferença. Então era uma diferença muito grande, proporcionalmente falando, né? E aí eu deixei essa margem e lembro que eu fui para a faculdade e depois eu fiquei sabendo que a data do dia 6 de março tinha virado feriado. A princípio era um feriado que as pessoas não aceitaram muito,
ficou um feriado facultativo, né? Então era opcional, e aí, sendo opcional, ninguém aderia ao feriado. Mas de pouco tempo pra cá, não sei se foi 2017, 2018, tem gente que diz que é do ano passado, eu realmente não tenho muitas lembranças disso. Mas eu acho que realmente foi de 2017, 2018 que realmente se transformou num feriado, aí agora não facultativo, mas é um feriado mesmo em Pernambuco, né? Considerado a data magna por causa da Revolução Pernambucana de 1817. 1817, tá? Depois eu meio que me arrependi disso, porque eu queria que meu aniversário fosse feriado. Mas aí eu percebi, tem um negócio que eu não percebi, que foi o seguinte: quando meu aniversário eu trabalhava, né? Então tinha comemoração no trabalho, as pessoas comemoravam meu aniversário, e geralmente tinha uma comemoração ou no colégio, ou na faculdade e tal. Então tinha várias comemorações, assim, comemoração da família e tal. E depois que se transformou em feriado, eu não recebi mais nenhuma comemoração, nem de trabalho, nem da família. Nem no dia posterior, nem no dia antes. As pessoas geralmente não fazem isso, né? Então eu fiquei só com as comemorações da família. E aí eu me arrependi um pouco depois, que eu falei, poxa, é um pouco triste, né? Você passa seu feriado. Eu gosto de passar o feriado com as pessoas, assim. Feriado não, gosto de passar o meu aniversário com as pessoas. Acho que todo mundo gosta de receber a homenagem, a maioria das pessoas, na verdade, gosta de receber a homenagem. E eu acabei ficando sem essas homenagens de trabalho, sem essas homenagens de faculdade, de colégio, essas coisas assim. Mas tudo bem, se transformou no feriado e é um feriado que dá pra gente fazer muita coisa, né? Dá pra gente descansar principalmente. Agora, por que essa data é importante em Pernambuco, né? Essa data é importante porque em 1817 nós éramos colônia de Portugal. Então, Pernambuco, né, o Brasil como um todo, era colônia de Portugal, né, nós éramos colonizados por Portugal, mas aí Pernambuco se revoltou, né, a gente recebeu o apoio inclusive de Alagoas, recebeu o apoio do Rio Grande do Norte e tal, mas teve uma revolução aqui, e em 1817 Pernambuco se transformou num país, tá? Isso durou pouco tempo. Essa revolução, se eu não me engano, durou mais ou menos 70, 75 dias. Aí durou pouco tempo, mas foi a grande inspiração para que o Brasil... Isso de Pernambuco foi em 1817. A independência do Brasil veio em 1822, alguns anos antes. Ou seja, Pernambuco inspirou o Brasil a lutar pela sua própria independência. Foi no dia 7 de setembro que Dom Pedro I, né, proclamou a independência da República e aí nós nos transformamos no país independente oficialmente de Portugal, né? Mas quem começou com esse movimento foi Pernambuco, com a Revolução Pernambucana de 1817, e aí a data que ficou marcada foi o dia 6 de março, que, sei lá, mais de 100 anos depois, né? Quase até 200 anos depois, 180 anos por aí, mais ou menos nesse período, eu nasci, e aí em 2007, né? Em 2007, com 190 anos de diferença aí, veio essa oportunidade de transformar o dia 6 de março, que é o dia do meu aniversário, em feriado. E aí eu descobri essa brecha no sistema e fiz as minhas votações lá. Acho que acabou valendo a pena para muita gente, acho que para mim também, né? Hoje, por exemplo, vai ser um dia em que eu vou passar com a família, coisa que eu não teria oportunidade, por exemplo, se não fosse feriado em Pernambuco, se não fosse a data magna de Pernambuco. Então espero que você tenha gostado dessa história. Confere aí os dados que eu passei, que você vai ver que é verdade, né? Isso para quem está duvidando. Mas eu acho que já deu para perceber que eu não estou mentindo aqui, tá? Muita gente que me conhece sabe dessa história, mas eu nunca falei isso publicamente. Então hoje de manhã eu me acordei com essa ideia de gravar um vídeo para você entender como foi que o dia 6 de março se transformou na data magna de Pernambuco, tá? A possibilidade aí de eleição, inclusive até para alertar a população, fiquem atentos nesses projetos de lei, né, nessas possibilidades, né, e os vereadores às vezes abrem para a gente participar dessa votação e para a gente participar da configuração de uma forma geral, né, socioeconômica, inclusive, muitas vezes, do nosso estado, da nossa cidade. Então fiquem atentos porque isso também é exercer a cidadania. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.